Continuando a série de vídeos sobre redação de textos científicos, eu vou começar a falar agora sobre o estilo do texto científico. Como redigir melhor, como expressar-se melhor, como comunicar-se melhor. Esta primeira parte, este vídeo, vai tratar sobre a linguagem. E agora eu vou começar a apresentar minha coleção de frases não muito famosas. Escrever bem é dar aos leitores a impressão de que eles estão entendendo tudo. Isso foi tirado de uma tira que sai no jornal. Olha que linda essa frase aqui. Ela dá muito bem o espírito da escrita científica, por causa do seguinte: nada pode ser obscuro, nada precisa ser interpretado num texto científico. Tudo tem que estar muito claro para quem lê. Em um texto científico ou acadêmico, é essencial o bom entendimento do texto pela leitora, pelo leitor. É diferente de uma poesia, por exemplo, ou às vezes num filme que vocês estão vendo, em que vocês têm que interpretar o que está acontecendo. Isso não pode acontecer num texto científico. Não pode haver ambiguidade, tem que ser tudo muito explícito. Agora eu vou apresentar para você o que eu considero os requisitos mais importantes de um texto científico ou acadêmico. O primeiro deles é a clareza de expressão, que é isso que eu acabei de comentar. O leitor deve entender perfeitamente o texto sem que haja ambiguidades ou dificuldades na interpretação. Deve haver precisão da linguagem, isto é, o uso de termos corretos. Deve haver boa construção das sentenças. Deve haver objetividade, fluência e continuidade do texto. Nesta série de vídeos eu vou falar sobre as palavras, as frases, orações e períodos e sobre os parágrafos. Eu só fui saber melhor como funciona a comunicação após tomar conhecimento dos estudos feitos por Ferdinand de Saussure, um filósofo e um linguista suíço que viveu entre 1857 e 1913. A proposta de Saussure foi a seguinte: que, em linguística, os agentes da representação dos conceitos sejam chamados de signos. Agentes da representação dos conceitos é o seguinte: são as ferramentas que nós usamos para nos comunicar. Por exemplo, a voz, uma imagem, uma palavra escrita e assim por diante. E signos, no sentido que ele propôs, significa símbolos, sinais. Mais um pouco sobre a proposta de Saussure sobre os signos, isto é, os símbolos, os sinais que nós usamos para a comunicação. De maneira muito simplificada, a proposta de Saussure é a seguinte: que cada signo seja formado por dois componentes, que são o significante e o significado. O significante é o componente material, físico de cada signo. É o que nós usamos para a comunicação. Por exemplo, uma palavra, um som, uma imagem. E o significado seria o componente abstrato, conceitual, o conteúdo do significante. Eu vou dar um exemplo. Eu escrevi aqui um conjunto de letras e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Estão vendo? Eu escrevi umas letras em seguida aqui. Vocês conseguem decifrar o que está escrito aqui? Eu acabei de mostrar para vocês um significante, esse conjunto de letras. Eu vou agora mostrar um outro significante para vocês, que é uma imagem de um objeto. Estão vendo? Esse signo aqui, esse símbolo, está significando alguma coisa. E, mais um exemplo. Eu vou agora falar uma palavra. Caneta. Eu mandei para vocês 3 significantes. Uma palavra, uma imagem e um som. Esses 3 significantes, todos têm um significado conceitual, que é
Um objeto que serve para escrever, é uma caneta. E como transcorre o fluxo da comunicação? Existe um emissor que lança signos para um receptor. Neste momento, eu sou o emissor que estou lançando signos, sinais, símbolos para você que é o receptor. E o que deve fazer o receptor? Ele deve decodificar os signos. Ele deve interpretar aqueles símbolos e obter o seu significado. É assim que funciona a comunicação. E para permitir a decodificação dos signos, é necessário haver um código. No nosso caso aqui, o nosso código é a língua portuguesa, que nós aprendemos quando éramos bebês a decodificar os signos, aprendemos o significado dos signos e, na verdade, continuamos a aprender a todo dia novos signos e novos significantes e novos significados. E aqui vai a segunda das minhas frases não muito famosas da minha coleção. Ao redigir, é essencial lembrar que você está usando um código. Se você não perceber isso, você não vai se comunicar direito. Durante a comunicação oral, escrita ou de qualquer outro tipo, você tem que se perguntar sempre: está emitindo os seus signos corretamente? E quem está recebendo os seus signos, o seu receptor, está decodificando os signos adequadamente? Além disso, se o seu receptor não estiver decodificando os signos de maneira adequada, ele irá entender de modo diferente aquilo que você pretendeu comunicar, ou então não entenderá direito aquilo que você pretendeu comunicar. E aqui vai mais uma frase da minha coleção de frases não muito famosas. Ao redigir, coloque-se sempre na posição do seu leitor, do seu receptor. Você tem que redigir e depois, ao ler o seu texto, examinar uma imagem, você tem que se colocar na posição do seu leitor. Como é que o seu leitor está recebendo aqueles signos? Como é que ele está recebendo aquela informação? É muito perigoso imaginar que tudo que você redigiu será muito bem entendido. Por isso, seja humilde, seja modesto. Coloque-se sempre na posição do seu leitor para saber se a sua transmissão está boa. Isso vale não só no momento da redação, mas depois, mais tarde, em outro vídeo, eu vou falar sobre a revisão do texto, que é uma etapa muito importante. E isso vale também para aulas, pôsteres de congresso e tudo que você comunicar. A partir de agora, eu vou examinar as características da linguagem utilizada na escrita científica e acadêmica. Uma característica muito importante é a seguinte: o discurso científico é formal. Linguagem formal significa o seguinte: usar as normas da língua culta, seguir as normas gramaticais. São as normas estabelecidas pela Academia Brasileira de Letras. A grafia correta é aquela que está nos dicionários, significa grafar corretamente as palavras, usar acentuação, usar concordância. Na dúvida, use um corretor ortográfico, é a coisa mais fácil que tem. Eu lembro uma época em que eu era chefe de departamento e um dos docentes do meu departamento mandava sempre ofícios para mim. E quando eu li esses ofícios, eu percebia que havia erros de grafia, palavras escritas erradas, às vezes erros de concordância. Então, o que, que eu pensei desse docente? Eu pensei o seguinte: se ele não obedece essas normas da língua culta, como é que será que ele faz a pesquisa dele? Será que ele também não obedece às regras da pesquisa? Fiquei com a má impressão dele. Então, não faça isso, nunca escreva dessa maneira. Está em dúvida sobre a grafia de alguma palavra? É muito simples. Digite a palavra em uma ferramenta de busca na internet para saber como é o correto. Eu mesmo faço isso, eu acabei de fazer isso antes de escrever esse texto que você está lendo aqui. Linguagem informal também significa não usar a gíria comum que nós usamos na linguagem habitual. Não
não pode dizer, ó, meus resultados foram muito bacanas, muito legais. Não, nada disso aí. Você pode usar gíria se o seu texto for um texto sobre gíria, assim, aí sim, né? Aí você pode usar a gíria. Agora, por outro lado, existe uma gíria da especialidade que é a linguagem usada em laboratório, em pesquisa. É uma linguagem, são signos específicos daquela especialidade, da imunologia, ou da histologia, ou da física. Então, eles têm uma linguagem, todo mundo tem uma linguagem especial relacionada à sua área de pesquisa. Essa gíria pode ser usada, claro, no seu texto. Só que uma pessoa que não é daquela especialidade pode ter problemas na decodificação, pode ter risco de falta de compreensão. Então, mesmo quando usar a gíria da sua especialidade, tenha cuidado e pense se ela vai ser bem decodificada. O uso da linguagem formal também implica em não usar linguagem coloquial. Linguagem coloquial é a linguagem que nós usamos no dia a dia, na nossa conversa, na comunicação entre pessoas. Então, não se escreve da maneira como se fala, você sabe isso muito bem. Por exemplo, eu escrevi uma sentença aqui que eu acho um pouco informal, que é a seguinte: o RNA é intracitoplasmático. Já a maior parte do DNA é intranuclear. Eu escreveria da seguinte maneira, corretamente. O RNA é intracitoplasmático e, por outro lado, a maior parte do DNA é intranuclear, que eu considero uma frase mais formal. Uma outra característica da linguagem científica ou acadêmica é a seguinte: a linguagem impessoal é preferida. Isto não era usado antigamente, no século XVIII e no começo do século XX, era comum usar a linguagem pessoal. As pessoas escreviam assim: fui ao mercado procurar galinhas e encontrei 3 galinhas, uma amarela, uma vermelha e uma branca, as quais eu levei para o meu laboratório. Isso passou e hoje a linguagem impessoal é praticamente sempre usada. Mas às vezes é possível usar a forma pessoal. Eu mencionei isso no vídeo sobre discussão, e lá tem alguns exemplos. E eu vou de novo agora mostrar uma comparação entre linguagem impessoal e linguagem pessoal. Então, linguagem impessoal. Atribuiu-se a diminuição da glicemia a diversos fatores. A diminuição da glicemia foi atribuída a alguma coisa. Houve dificuldade em interpretar os fenômenos e assim por diante. E linguagem pessoal é o seguinte: tivemos dificuldade em interpretar os resultados do tratamento com a droga, etc. Falando sobre concordância. Eu já li em um artigo uma vez alguma coisa parecida com isso aí. Pereira e Macieira, 1978, esclarece que... Não, não é isso, né? Pereira e Macieira esclarecem que, né? E outra coisa. Pereira e outros esclarecem que. É claro, né? E cuidado com o seguinte. Pereira et al. Esclarecem que. Et al. É uma abreviatura de e outros. É uma expressão latina que significa e outros. Portanto, esclarecem deve ir no plural. 1% foi. 1,85% foi. 2% foram.